noite. Boa noite. Tem alguém triste aí, não? Hoje é dia de aguaceiro. E ter forrado o chão tudo. Ali já fez um bocado de gente chorar aí, amigo. Você falou para mim que hoje ia ser aguaceiro, olha aí a aguaceiro. Nós temos sempre o resultado daquilo que a gente cativa. Exatamente isso. Não existe tristeza, existe saudade daquilo que era alegria para a gente. Tem uma música do Luiz Vieira. Nem do Luiz Vieira, quando cantava isso, eu era criancinha. Mas, de qualquer forma, os versos servem para todas as épocas. Os versos dizem assim: quando estou nos braços teus, sinto o mundo bocejar. Quando estás nos braços meus, sinto a vida descansar. No calor do teu carinho, sou menino passarinho, com vontade de voar. Assim somos nós. Nós viemos, substituímos os que estavam aqui. Assim também seremos substituídos. E aquilo que nos conforta, e aquilo que nos deixa com a paz dentro do coração, não é a gente estar no ostracismo, é a gente estar na inércia. A paz nossa é como a Aline colocou aqui a respeito do que ela ainda teve que enfrentar para conseguir a sua grande vitória e conseguir ser mãe do beijo do Theo. É o trabalho. Ninguém recebe antes de trabalhar. A gente trabalha para conquistar. A nossa vida na terra é para que nós possamos lutar e vencer o nosso maior inimigo na terra, que é a morte. Onde sempre Jesus dizia: tende paciência, porque eu venci o mundo. Então isso serve para todos nós em todas as fases da nossa vida, em cada coisa que acontecer, em cada momento difícil que a gente enfrentar. Tenhamos toda a certeza de que aquilo é passageiro. Aquilo não vai durar o tempo que nós queremos, vai durar o tempo que seja necessário. A dor ela é lapidadora. A joia, o ouro precisa ir ao fogo para se transformar em joia. O diamante precisa ir no buril para ser lapidado, passar por aquele desgaste para se tornar uma joia. Nós precisamos estudar para nos formarmos, independente da formação que tenhamos. Nós precisamos passar pelas dores da vida para a gente compreender que a vida não é nada do que a gente imaginava, porque não sabemos separar o corpo do espírito que somos nós. Agora, mais inteligentes e mais sabedores, com mais experiência, a gente até ri das coisas que passaram. E aquele alguém que nos auxiliou a passar por essas coisas, nossas mães. Umas estão conosco, outras estão na espiritualidade, mas todas estão conosco ainda com os pensamentos voltados a nós. Capítulo 4, quarto mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viveres longo tempo sobre a terra. Mas, Senhor, não é o céu que é o nosso local e não a terra. Mas para alcançarmos as coisas do céu, precisamos primeiro passar pela terra. Assim como nas bem-aventuranças, bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Não são os que estão tranquilos, que têm puro coração, são os mansos e pacíficos. São esses que verão a Deus, sentirão o que é Deus, e não nós que ainda estamos exercitando ainda o que é amor e compreender. Nos processos de reencarnação que a doutrina espírita veio trazer para nós no Ocidente, porque no Oriente já são reencarnacionistas, muitas religiões estão muito mais adiantadas na questão científica e no conhecimento doutrinário, religioso a respeito da reencarnação. Nós sabemos que ao reencarnarmos precisamos exatamente de ter pai e mãe. Dependente de qualquer coisa, precisa-se de um pai e de uma mãe. Precisa que tenha o espermatozoide e que tenha o óvulo. Senão não vai ter como nascer. E nesse quarto mandamento menciona-se de que honrai vosso pai e vossa mãe a fim de viveres longo tempo sobre a terra.
Nós temos a lei de reencarnação, e dentro da lei de reencarnação existe a justiça divina, onde Kardec questiona a espiritualidade, perguntando onde está inserida a lei de Deus. E ele responde: na consciência do homem. Ou seja, falar de moralidade para vocês seria um engodo, seria uma coisa sem proveito, ensinar Padre Nosso obrigado. Mas todos nós podemos trocar informações, trocar pensamentos, trocar experiência para que venhamos a compreender o que significa isso. Quando nós reencarnamos, nós precisamos de ter um pai e uma mãe. E quando nós negligenciamos como pais, provavelmente pela lei de causa e efeito, nós não seremos pais na próxima encarnação. Quizá nessa podemos perder os filhos. Muitos provavelmente têm essa experiência da perda de filhos. Na verdade, nós não nos perdemos, Deus nos leva. Mas nós que estamos aqui, não vamos ter de novo a oportunidade de sermos pais por termos negligenciado na educação, no tratamento moral e intelectual e na saúde deles, dos pequeninos. Como mães também, nós não seríamos merecedores de termos os filhos, porque negligenciamos com a questão da maternidade. Não desejamos, muito mais preocupados com a vaidade, de como o corpo vai ficar, de como aquela criatura pode crescer e abandonar, se tornar ingrata, e colocamos desculpas e mais desculpas para que não venhamos a deixar que filhos renasçam sobre nós. E ainda assim, ainda praticamos, quando não é por influência do homem, é por vontade própria da mulher, ou pelo choque, tudo é ignorância, mas pelo esse choque até não queremos recebê-los. E pela causa e efeito, não seremos mais pais e não seremos mais mães durante um longo tempo, até podemos valorizar a maternidade e a paternidade. Lei de causa e efeito. Se eu roubo, eu vou perder. Se eu humilho, eu serei humilhado. Se eu desdenho, eu serei desdenhado. Oração de Francisco: é dando que se recebe. Isso quer dizer com respeito a tudo. É perdoando que se é perdoado. Também com a intenção, não só pela palavra do perdão e pelo dizer perdão. Eu te perdoo, mas não quero te ver mais. Eu só perdoo se você fizer isso ou aquilo. E vem a lei de reencarnação, que nos diz, pela lei de causa e efeito, que o que nós somos hoje é o reflexo do nosso passado. E no quarto mandamento é dito que honremos nossos pais para que tenhamos, vivamos longamente sobre a terra. Então nós, como os filhos, se nós negligenciarmos os nossos pais, que tiveram sacrifícios para com a nossa vida, para com o nosso nascimento, que estamos todos hoje aqui, todos pais, tivemos pais, independente de como foram seus pais, nós temos que honrá-los, ainda que eles tenham sido desonrados por eles mesmos, mas nós nos alçaremos às alturas, porque nós somos o reflexo deles, físicos e dos nossos trejeitos. O nosso caráter é moldado pelo exemplo que eles nos deram e por aquilo que é do nosso mérito e da nossa missão fazer. Assim sendo, toda vez que nós fizermos algo a alguém, teremos em volta aquilo que nós fizermos, não só pelo ato, mas pela intenção com que sobrecarrega a nossa intenção. Não é basta o ato de dizer que eu te amo. O eu te amo, ele tem que ser impulsionado com essa força magnética poderosa que é o amor, e não simplesmente a palavra jogada pelo lado fora. Dessa forma, se nós negligenciarmos aos nossos pais, relegarmos quando estivermos mais velhos e construirmos família, e eles já estão mais idosos, nós chegaremos e colocaremos num quartinho dos fundos da nossa casa, ou a mãe ainda para preparar, fazendo o nosso almoço, trabalhando como secretário de lá. Quando desencarnarmos, não renasceremos. Não renasceremos. Porque nós negligenciamos com o amor materno que estamos ali vivos, passando por todas essas coisas, graças a essa missionária de amor espiritual, que a duras penas, por vontade própria, desejou que nós nascêssemos. E nós permitiu que nós nascêssemos, e aqui estamos nós. E isso é de uma gratidão imensa,
Porque tudo que nós fazemos e todos os benefícios e alegrias e sorrisos que nós damos hoje aqui é graças a ela ter aceitado isso. Não a nós homens, mas a elas, as mulheres, as mães. Esse é o nosso dever, de sermos bons filhos, de honrar o nosso pai e honrar a nossa mãe, para que nós possamos ter a oportunidade de novamente renascermos na terra e não termos que espiar por termos sido os maus filhos e não termos nascido novamente, passarmos uma ânsia, uma angústia no coração, como diz nas Escrituras muitas vezes, enfrentando o inverno, que é o fogo que queima sem consumir. Ora, tudo que o fogo queima, consome. O que pode queimar sem consumir? Remorso. 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 O remorso é o fogo que queima sem consumir. Alguns de vocês já devem ter experimentado, se não experimentaram, não queiram experimentar. Porque quando nós choramos a falta de alguém tão querido nosso, quando nós deveríamos sentir a alegria de termos feito tudo aquilo que foi necessário para esta que se sacrificou a vida toda por nós, que fez os seus sacrifícios, e mesmo quando doente sobre uma cama, aquela dor que ela passa por ali é para que nós a vejamos naquelas condições e possamos fazer todo o possível para nos reencontrarmos com ela e com a vida, através do exemplo da dor que expia ali sobre a cama. E nós muitas vezes, incompreensíveis ainda sobre as leis de causa e efeito, sobre as leis da vida, as leis que promovem o amor entre nós seres humanos, nos confundimos o corpo como sendo nós, assim como confundimos às vezes Jesus com Deus. É como se Jesus então não tivesse muito bem da bola quando ele dissesse no Monte das Oliveiras: Senhor, afasta de mim esse cálice. Ou estivesse no Gólgota dizendo: Senhor, perdoai porque eles não sabem o que fazem. Ele estava falando com ele mesmo. Jesus é o nosso irmão, o irmão mais adiantado espiritual que nós conhecemos, e sua mãe Maria, a missionária do amor espiritual que veio à terra para nos servir de exemplo e modelo, para que nós pudéssemos dessa forma compreender melhor que o se dar, o sacrifício, a entrega, seja ela qual for, desde que isso seja para o bem de um ou toda a humanidade, é o que vai nos dar o cabedal de energias salutares necessárias à nossa alma, para que nós possamos desenvolver esse mesmo amor dentro de nós e conseguirmos ganhar aquilo que é nutritivo ao espírito. As palestras nos servem para que nós possamos adquirir conhecimento e discernimento, não a palavra de quem fala, mas é o conteúdo que ali está inserido. Porque assim aquilo, por exemplo, eu, Frank, que falo a vocês, tudo que eu falo a vocês é o que eu preciso receber. Todo aquele exercício que o palestrante fala, alguém fala, é como ele está. Se eu pegar algo e trouxer aqui e começar a ler para vocês um livro, uma página, não será a mesma coisa. Quando nós nos entregamos a esse amor e a essa gratidão desta que foi a responsável pela nossa alegria, tudo muda na nossa vida. Aqueles que têm mães desencarnadas sabem que se de repente tivessem a oportunidade de que ela aparecesse na sua frente agora, né? Muitas mães estão aqui, quem não sabia, mas se aparecesse, a gente se debulharia em lágrimas só em ver, porque aquilo que nós não fizemos antes, a gente hoje, carregado de culpa, gostaria de fazer por aquilo que não foi feito a ela, porque tudo que temos, devemos a ela. Assim como no Japão, para quem não sabe, né, as maiores honrarias são dadas aos professores, porque ninguém consegue ser nada na vida sem passar por um professor. E ninguém consegue uma felicidade na vida sem ter que passar pelo colo de uma mãe. Ela aumentar no seu seio, porque ela carregar e sentir as dores e seu corpo sendo deformado e sabendo que nunca mais ela será a mesma. E ela estará ligada a nós através dos processos reencarnatórios, como nós buscamos aqui nesta casa, buscamos sempre em todas as casas religiosas, a orientação para que nós possamos entender a vida. Ela nos dá a vida, como diz Gibran,
né? Vossos filhos não são vossos filhos, eles são os filhos da ânsia da vida por ela mesma. Vós sois o arco e eles a flecha, assim como nós somos a flecha um dia, e nossos pais e nossas mães foram o arco a nos lançar para frente. Podemos viver o que eles vivem, mas não querer que eles vivam o que nós vivemos, porque a vida não anda para trás, anda para frente. É mais fácil nós compreendermos o que eles vivem do que eles compreendam o que nós vivemos. Compreender este amor requer muita resignação. Missionário do amor espiritual. Sabemos que no processo reencarnatório todos nós viemos com expiações, com missões e com as nossas provações. Lógico que falemos um pouquinho das mulheres no mundo, né? Já falamos isso aqui uma vez. De todas as mulheres adultas no mundo, uma grande parte dessas mulheres não podem ser mães. Durante toda a vida não vão poder gerar filhos. E uma outra parte dessas mães, também muito grande, podem ter filhos. A qualquer momento podem engravidar. São provenientes de uma fertilidade incomum. Para vocês terem uma ideia, de magia ela teve 24 filhos, né? A outra irmã dela teve 13. Gostam de fazer filho, né? Antigamente tinha que colocar a televisão, hoje tem que tirar a televisão, né? Os filhos aumentam com a televisão. Antigamente diminuía, tinha que se distrair, não era? Então o que nós fazemos? Dessas mães todas que podem ter filhos, e a outra metade que não pode ter filhos, dessas que podem ter filhos, uma grande parte delas não tem a menor condição de ser mães. A menor condição. São apenas genitoras, não mães. E das mães que vieram nessa condição de não poderem ter filhos, uma grande parte delas tem total condição de serem mães, de se doarem, de se dar, de recolherem aqueles que estão necessitados, de se recuperarem, de compreenderem a vida. Ainda que muitas podem parecer por vaidade, porque eu queria ser mãe, um orgulho, essa espiritualidade sabe exatamente, Deus sabe como trabalha com cada um de nós. Por isso que nós vivemos ainda na Terra, num mundo de provas e expiações, onde entre provas e expiações nós também temos a nossa missão. E a nossa missão é sempre fazer o bem. A nossa missão é sempre buscar o melhor e fazer o melhor para que o melhor se faça. A questão toda é o conceito que nós temos de bem, o conceito que nós temos de mal, os valores reais da vida nossa de todos os dias. O que nos aborrece? O que nos faz felizes? Alguém disse certa vez: quer conhecer o caráter de uma pessoa? Observe o que ela faz se ela rir. Isso é certo. Existem coisas que a gente não conhece. Já falamos muitas vezes que nós vivemos dentro de uma ética, dentro da nossa vida, na sociedade, porque se nós não tivermos ética, nós somos execrados da sociedade, nós somos vistos de uma outra maneira, como diz a Annette Gonçalves. A gente passa a coisificar as pessoas. Se as pessoas seguem o mesmo ritmo de vida que eu, elas têm um valor. Se elas seguem o outro, elas têm outro valor. Mas a moralidade que nós aprendemos em casa é sempre a mesma de amor. Porque nós, na nossa expiação, se nós infringimos aos nossos filhos, infringimos um pensamento negativo, um pensamento pequeno de mundo, nossa mãe sempre pregasse para nós a ambição, a desordem social, pregasse para nós a vaidade, os excessos sensuais, o egoísmo, como que nós cresceríamos? Exatamente como muitos estão, porque dessa forma eles foram desviados. Mas quando a partir do momento que nós reconhecemos que nós somos de um determinado comportamento, porque vivenciamos isso, nós estamos nessa condição porque nós queremos estar. Porque quem está incondicional, sem consciência, não é capaz de reconhecer de onde vem o mal que aflige. Tudo que aprendemos, minha mãe dizia, quando eu saía, eu não tive educação sexual.
que muitos têm hoje, muitos tiveram antes. Eu não tive isso. Meu pai era bem bronco, minha mãe era uma mulher muito simples. Tinha as minhas tias que eram professoras, mas não viviam conosco. O tempo que eu passei com elas também, eu sempre ouvia as coisas. E certa vez minha mãe dizia, quando eu ia sair, ela dizia: olha lá, seu Frank, olha, você tem 2 irmãs, hein? Olha o que você vai fazer com a filha dos outros. Essa é a educação sexual. Mas eu não sabia por quê, nem para quê, por que eu não ia. Se todo mundo pode, se todo mundo faz. Meu pai não abria a boca para nada, não dizia nada a esse respeito. Ele só queria saber e analisar o comportamento. Se dividir o cabelo no meio, quem divide o cabelo no meio é isso. Se botasse o cabelo para o lado, aí é intelectual. Deixar o cabelo crescer, que a gente usava naquela época, nos anos 70, cabelo grande, deixar o cabelo grande era um absurdo. E quando criança, minha mãe e meu pai não mandavam cortar o cabelo da gente, deixavam aquele toquinho aqui. Parecia que botavam uma cunha e raspavam a cabeça toda. Mas tudo isso por um conceito de amor que eles tinham, para que nós não nos transviássemos durante a vida por caminhos que eles já conheciam que poderia ser. Mas tudo evolui. E os nossos pais hoje, já mais velhos, já muitas vezes não compreendendo o nosso linguajar, e as pessoas são capazes de dizer, quem vem do interior ainda diz assim: ah, mãe, isso é muito quadrada. A gente está usando um adjetivo que a gente usava antes, quadrado. Ou seja, que não pensa nas coisas. E cara era daquela época também. Então tudo se repete, assim como reencarnação. Hoje as pessoas dizem: hoje, antigamente a gente namorava, hoje em dia diz que é ficar. Não, naquela época a gente ficava também. Ainda disputava, os meninos disputavam quem é que ia ficar com mais menina num baile, numa festa, qualquer coisa assim. Toda essa discrepância, porque nós homens criávamos os nossos filhos, como machos e não como para ser homens. E quando nasciam as meninas, criavam para ser a princesinha do lar. Então, olha o antagonismo na criação. Tudo que temos hoje é reflexo de antes. Agora, mais esclarecidos e desenvolvidos, também os pais mais modernos de agora também têm suas falhas. A família antes comia todo mundo junto, almoçavam juntos, assistiam televisão juntos, que mais antigo do que a televisão tinha o rádio, onde todo mundo sentava em volta do rádio e ficava vendo o rádio. Depois via a televisão, todo mundo ficava vendo a televisão. Depois começaram essas mudanças, porque até então a educação era a imposição. A nossa mãe sempre olha qual era o chinelo da minha mãe. Minha mãe era formada em arremesso de chinelo. Não adiantava correr, parece que ela jogava assim com habilidade, aquilo abaixava assim, a gente ainda fazia caneta, parecia que ele voltava e acertava a gente, igual bumerangue. Meu pai, quando pegava a gente para bater, tinha uma pontinha desse tamanho assim. O chinelo dele parecia um skate assim, que tinha também. E doía. Se eu brigasse com meu irmão, eram os dois que apanhavam, independente de quem estivesse sendo. Isso não é justo. É justo. Ele dizia ainda assim: agora você está chorando, lá na frente você vai me agradecer. E eu agradeci muitas vezes. Na internet tem uma educação onde os pais, um homem fala a respeito da educação que ele teve, que disse assim para ele: meu filho, você vai estudar. Papai, eu não gosto de estudar. Tá vendo aí? Puxou o papai, ele também não gosta de estudar não. Por isso que eu trabalho no canavial. Aí o que ele fez? Levou o filho para o canavial, comprou uma enxada daquela bem grande, de 6 quilos, e deu a ele. Nas duas enxadadas daquele, perguntou: papai, onde é que está os livros? Ele disse: no final do canavial. É assim que a gente vive. Parece que as coisas mudaram e parece que vai traumatizar. Eu não estou traumatizado, estou aqui falando para vocês como. Levei com errada, não estou fazendo apologia à violência, pelo amor de Deus, hein? Porque tudo é o que é carregado, assim como a palavra da nossa mãe que diz para a gente quando colocava nos seios, E meu irmão era de 56, eu de 57, quase que era um em cada seio de minha mãe, E a gente ali passando aquela dificuldade, todo aquele sacrifício, e a gente quando cresce, ela dizia: quando você for se tornar homem, vocês vão ouvir a voz, a minha voz, eu não vou estar presente,
E é isso. Quantos de vocês não veem isso? Quantos de vocês não estão aqui hoje por causa dela? E esses momentos de descontração que eu falo para vocês é justamente para quebrar um pouco isso, senão daqui a pouco, né? Vamos escorregar aí. O que é que nós precisamos? Compreender o que é ser mãe, compreender o que é ser pai. Nós temos as nossas provas, nossas expiações, nossa missão. A nossa missão é sempre o bem. Coloquemos isso dentro de nós, é sempre o bem, a positividade. O comentário infeliz dentro de casa é a pior coisa que pode haver, dizia minha mãe. Você tem que sempre ter a boa palavra, você não deve dizer palavras de baixo calão, você não deve trazer problemas do trabalho para casa, e nem assim como não deve levar a casa para o trabalho. É comum a gente dizer que na rua a gente só aprende coisas ruins. Não aprende coisas ruins na rua. Ninguém aprende coisas ruins na rua. Tudo que a gente aprende é dentro de casa. Na rua a gente exercita o que aprendeu dentro de casa. E lá a gente encontra outras formas de educação dentro de casa e aí entra em choque. Aí prefere aquele que passa a mão na cabeça, eu queria que minha mãe fosse... Quem é que não já disse que a mãe era feia? Porque queria a mãe bonita, como era a mãe do amigo, né? Quem é que não já disse muitas vezes, ou tinha vergonha de dizer o nome da mãe? Minha mãe dizia, você pode conhecer quem você quiser, ninguém vai te amar como eu amo você. Ninguém. E hoje nós estamos aqui no Dia das Mães falando sobre a missionária de amor espiritual. Quando a mãe da gente, um filósofo disse certa vez uma coisa muito interessante a respeito do valor da mãe, que ela está tão íncita em nós. E mãe, quando eu digo mãe, vocês que tiveram mães adotivas, essa é sua mãe. Ainda que outra mãe foi com carinho e não pôde dar continuidade ao seu carinho, tem um objetivo para isso. Quero você se reconciliar com quem deveria se reconciliar, que é essa próxima, que é a sua mãe hoje. Aquela que passou pela sua vida. Se você por acaso espiou alguma coisa que foi muito dolorosa, a sua infância, a sua adolescência, ou é a sua juventude, você guarda essas coisas, procure dispensar tudo isso. Honra o seu pai e a sua mãe pelo seu próprio valor. Só assim você vai encontrar a paz, porque não existe efeito sem causa. Se nós fizermos alguma coisa e fizermos merecer os pais que nós temos hoje, são esses pais que nós temos que honrar. Porque vamos ter filhos e queremos que eles venham nos honrar com bom comportamento. E o que é o bom comportamento para um, às vezes não é para o outro. Estamos perdidos muitas vezes no entendimento do que é o certo e do que é o errado. Uma coisa nós sabemos, separativismo nunca pode haver benefício. Por isso precisamos todos nos unir. Quando veio o advento, e continuando a parte do lar, quando veio o advento dos videocassetes, que para muitos é coisa antiga, mas era a tecnologia, como se tem um celular hoje, né? Como tem a TV a cabo, os videocassetes. Aí as crianças passaram a ter no seu quarto um videocassete, uma televisão. E aí a família foi se separando. E hoje existem os adventos como os celulares, que é necessário. Tudo isso é necessário. O modo com que nós damos, com que nós fazemos a perseguição de como eles estão ansiosos, de como é a liberdade, que é diferente de libertinagem, nós temos que ter o controle, porque eles vão ser aquilo que eles quiserem ser, desde o momento que nós venhamos a dar a eles um parâmetro correto de direção. Que a estrada, eles vão olhar e imaginar que tem mais de 10 caminhos a seguir. Não, só tem 2. Um é equivocado e o outro é o certo. E entre esses dois, nessa bifurcação, aquele errado que seguir, lá na frente ele vai encontrar uma ou duas chances para retornar, pegar o contorno e ter um novo começo. Assim como aquele caminho correto, sempre a vida inteira vai aparecer as flores no caminho, escondendo os espinhos que estão por trás dele. E o lar, que é a célula da sociedade, a família, é esse onde a gente se baseia no conhecimento da mãe. Onde o filósofo disse certa vez, em tudo aquilo que você for fazer, e você deseja fazer, mesmo escondido que você deseja fazer, feche os olhos, ou levante os olhos, imagine a sua mãe te olhando, você fazendo aquilo que você deseja fazer.
Se ela estiver sorrindo, faça. Se ela estiver de cara fechada, não vai não. Vai dar errado. Vai dar errado. A mãe é o nosso parâmetro. Nós só vemos os pais. Nosso assunto é a mãe. A mãe é o nosso parâmetro. Ficamos dentro do ventre dela. Nos alimentamos dentro do ventre dela. Nos alimentamos nos seios dela. Nos alimentamos da voz dela. E quando aparecem os outros prazeres da vida, a gente muitas vezes, na ingratidão, nós nos desviamos, e mesmo assim, ela continua nos amando. Mesmo na ingratidão. Como o cachorrinho que a gente tem e a gente brinca com ele. Ele faz um xixi no chão, a gente bate nele, a gente chora e sai correndo. Daqui a pouquinho ele faz aquela carinha e a gente estala o dedo e ele vem de novo. Daqui a pouco está a gente batendo nele outra vez. É costume a gente fazer lembrar uma coisa muito importante. No decorrer da nossa vida, vocês que são jovens demais, jovens demais, vocês são bem jovens, né? Vocês vão lembrar disso. Na vida, geralmente, a gente faz chorar quem nos ama e ama quem nos faz chorar. E assim a gente vai seguindo. A gente vai seguindo um caminho de incertezas, até a gente conhecer alguma coisa que venha dar a gente um sustentáculo do que é o valor de mãe. Assim nós temos dentro das religiões, no cristianismo, por exemplo, a questão de Maria, onde a dedicação ao filho, onde tudo que mais o filho era aquele equilíbrio, a ponto de que nós sempre colocamos o nosso marido. Jesus veio trazer uma mensagem dizendo: quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, senão todos aqueles que fazem a vontade de meu pai que está no céu. Ou seja, todos nós somos pais, todos nós somos mães, todos nós somos irmãos. Nós temos e precisamos muito desse amor em conjunto, desse se dar, assim como a Cristian coloca os recados dessa necessidade. Nós temos essa resistência, muitas vezes, por acharmos que o bem material que nós nos dá, parece que existe um trauma dentro de nós com relação a isso. E nós, mesmo assim, nós desejamos modificação. Eu já contei uma história aqui certa vez, um homem fazendo uma travessia no deserto. Desculpe, essa era outra história. Estou igual Costinha, né? Um homem vivia no alto de uma colina, em seu castelo. E nesse castelo, de lá de cima ele olhava os franciscanos lá embaixo, trabalhando com 2 mudas de roupa, uma no corpo e a outra estava lavando. Viviam das doações das pessoas de comida, mas eram felizes, estavam sempre cantando, estavam em festa junto com as pessoas. Eram pessoas simples. Eles não tinham o que queriam, tinham o que precisavam. A vida não era como queria, era tudo aqueles que eles necessitavam. E aquele homem que tinha os excessos sensuais, que tinha matéria, propriedade, que tinha ouro, que tinha a gula, que tinha tudo a seu favor, não tinha a felicidade interna. E ele resolve adentrar aquele mundo, porque chega um momento que a angústia chega em nós, cada um de nós, e a gente sente a necessidade de mudança, e nós vamos atrás dela. Por isso que nós vemos a casa aqui lá Francisco sempre cheia, uma casa do caminho, como Santo Pedro, outras casas estão sempre cheias. Nós somos sequiosos e famintos de coisas que venham nos trazer esse alimento divino, para que a gente se desprenda e entenda que quando uma pessoa querida nossa parte, a gente não vai sofrer, porque a nossa consciência está limpa. A nossa consciência está limpa de que, pela minha mãe, eu fiz tudo aquilo que eu pude fazer. Poderia ter feito muito mais. E saibamos que não é um adeus, é um até logo. Nenhuma separação, nenhuma, quer seja amigo, quer seja inimigo, nenhuma separação é para sempre. Isso é da lei divina de causa e efeito. Não somos homens nem mulheres, estamos homens, estamos mulheres, estamos tendo uma passagem por aqui. Vamos separar nós, espíritos, do corpo. O corpo nos aprisiona e nós temos que sempre trancar a porta da nossa cela todos os dias com a consciência tranquila de que nós fizemos o melhor para manter ele saudável
E o nosso lado psicológico, a nossa mente, que é justamente o efeito daquilo que ele nos produz em sensações e das impressões que nós passamos para ele. Esses somos nós. E a gratidão por aquela que sempre nos colaborou. É o alimento. Ah, comida de mãe, a comida da minha mãe é uma maravilha, vai comer na casa dos outros, é claro, as vibrações da sua mãe estão no seu alimento. Não é porque você sempre comeu aquilo, porque, né, tem umas que a comida ninguém gosta, porque quando a comida é feita, a comida com amor e com carinho, como a mãe faz com o filho, na hora de se alimentar, quantas vezes foi botada a papinha na boquinha, e ainda soprava, ainda está quentinho, e sobra o fluido universal, né? O fluido animalizado de amor está ali, e aquilo muda as propriedades daquele alimento, e a gente ingere aquilo. O machucado que levamos um beijo, o abraço, o deitar do lado quando a gente está tremendo de febre, ou quando a gente está com frio, o cafuné, o carinho, a mão, o limpar as nossas necessidades. Tudo isso nós passamos e não percebemos que tudo aquilo que nos faz falta estava naquelas energias que nos envolvia quando ela fazia isso. Hoje, quando ela chega e não está mais presente, a gente dava qualquer coisa, daria qualquer coisa para ouvir isso. Quando minha mãe desencarnou, que eu estava morando sozinho, né, na época junto com ela, meus irmãos estavam fora, eu vivia em casa sozinho. Então, acostumado à voz, eu não ouvia mais a voz da minha mãe. O silêncio é ensurdecedor. O andar dentro de casa. Minha mãe morreu, desencarnou em 83. Eu não era espírita, não compreendia essas coisas, eu só sentia. É dilacerante. Aí vem em nós aquele fogo que queima sem consumir o remorso, porque todo aquele carinho que foi despendido, as lembranças passam a vir em nós, e nós começamos a ver aquelas cenas, como se nós estivéssemos de fora, olhando e ela fazendo aquelas coisas conosco, nos beijando, nos abraçando, dando as chineladas, deixando de castigo, mas botando a comida, chamando a atenção. Certa vez eu contei aqui o que o amor de mãe faz. No colégio primário, que hoje muda tudo, as coisas vão mudando com o tempo, são necessárias essas mudanças, mas antigamente tinha a alfabetização, depois vinha o primário, depois vinha o ginasial, vinha o científico, e daí era para a faculdade. Então eu saía da alfabetização, já estava no primário, quando chegava lá, e até a quinta série, que a gente chamava de admissão. Então eu estava na quarta série, já para passar para a admissão. Dali eu ia para o ginásio depois, que até então, um tempo atrás, o ginásio era o primeiro grau, né? Então, minha mãe dizia para mim assim: seu Frank, cadê? Não tem dever de casa para fazer? Não, mãe, fizemos lá no colégio. Lá, ué, mas não dá para casa não? Não, em casa não tem não. Ela tinha um tempo lá, nós fizemos lá. E eu ia jogar bola, soltar pipa, jogar jude. Minhas tias professoras, minha mãe contava para ela: olha, ele está te enganando. Está te enganando. E eu: não, mãe, estou duvidando de mim, está chorando. Nós manipulamos os pais. Aí, eu passei estava indo mal no colégio. Minha mãe pega e vai lá no colégio, quando a gente passava da quarta série para a quinta série de admissão, que era o preparatório para o ginasial, né? Sair do fundamental para minha mãe dizia, a gente fazia uma prova no meio do mês, lá na admissão, porque quando a gente passava da quarta para a quinta, a gente tinha uma média, e essa média era verificada, essa média, para qual admissão que você ficaria, na fraca, na média e na forte. E eu fui lá para forte, todo cheio, sou bom, ótimo, bom, a gíria que a gente falava assim dessa forma. Então aí o que a gente fazia? O que fazia? Eu fui e passei para forte. No meio do ano, metade do ano, tinha outra prova para ver como era a avaliação do aluno. Hoje não tem. Aí quando foi feita a avaliação, o seu Frank caiu para fraca. Não fizeram nada, não.
E nessa fraca você era preparado ali para que você fosse para a média ou para a forte, para que você chegasse um dia. Você não ia deixar de passar de ano, mas você teria mais base para aquilo. O objetivo era te dar base para que você chegasse melhor em condições lá. O que minha mãe fez quando soube que eu fui da admissão? Na 5ª série, na prova do meio do ano, eu fui para a fraca. Minha mãe foi ao colégio e falou com a diretora. Aí depois, quando eu cheguei em casa, ela disse: ó, o senhor, a partir de segunda-feira, o senhor vai começar na 4ª série. Minha mãe me voltou, pediu, solicitou lá que me voltasse. Cadê o marrentinho agora, aquele pequenininho marrento de óculos lá? Eu acho que quase que eu nasci de óculos, né? Desde 6 anos agora. Minha mãe me voltou para a 4ª série. E aí, cadê aquela prepotência? Onde é que estava? Isso poderia parecer uma vergonha para ela? Sim, poderia. Mas ela sabia que isso seria melhor para mim. Então era melhor ela saber que o filho estava repetindo do que ver o filho se desgastando e não conseguindo ter um futuro. Isso. Certa vez, ainda na 4ª série, que eu falava essas coisas do colégio, que eu não tinha dever de casa, estou eu lá na sala de aula e aí entra o auxiliar de direção. Eu que era pequenininho, né? Que ainda continuo pequeno, né? Então não pode ser quando eu era pequeno, pode ser quando eu era mais novo. E eu disse, conversando com o colega, de repente entra o auxiliar de direção na sala e todo mundo levanta, aquela coisa que a pessoa mais antiga sabe, levantava e ficava, tinha uns olhos verdes assim, parecia uma cobra. Aí chegou, conversou com a professora: bom dia. Aí que eu estou com a mãe dizendo que o filho disse que não passa dever para casa. O professor: não, passa sim, não passa, então não passa, eu lá, passa. Todo mundo em pé, a gente em pé, né? Pode sentar tudo aí, aí sentado, aí fica mais fácil de ver, né, do que todo mundo em pé. Aí a senhora disse: ué, passa ou não passa? Eu lembro, você passa, e ela olhando para mim, a senhora está olhando para ele, né? Passa, muito bem. Pode entrar, mãe. Quem entra? Raimundo Donato, né? E a mãe entra por lá. E minha mãe vai e só escaneando assim, igual um radar, né? Porque não tinha escaneado naquela época, radar, procurando, cadê o pequenininho dela, né? Eu acho que ela procurou pelo óculos, né? Porque tinha outro lá, aí me achou aí, fixou assim, né? Aí a auxiliar pergunta de novo: passa ou não passa? A gente olhou para minha mãe: passa. O que aconteceu quando eu cheguei em casa? Passa a chinela nele. Amor. Chineladas de amor. Se ela conversasse comigo, que ela não tinha essa habilidade, porque a gente bate quando a gente não tem o argumento. Porque as palavras cortam mais. E hoje, aquelas palavras cortam. Como muitos de vocês aqui que eu observo, estão sendo cortados porque lembram que não podem fazer mais nada. Se eu pudesse. Se eu pudesse. O que a gente precisa fazer? Qual é o objetivo com que eu falo essas coisas para vocês? É para que nós entendamos que nós temos nossas provas, nossas expiações, nós temos nossa missão. A missão é sempre o bem. As nossas provas somos nós que escolhemos. Eu quero passar por uma dificuldade da vida, de encontrar sempre os tropeços. Eu quero passar na minha vida por alguma enfermidade. Eu quero passar, e isso estou falando quando nós pedimos. E tem as expiações. As expiações é justamente o que a gente chama de misericórdia. Assim como minha mãe teve misericórdia comigo e me voltou. A misericórdia não é nos dar alegria. A misericórdia é a chinelada. A misericórdia é dizer o não. Porque a vida são 90 nãos e 10 sims. A gente sei isso hoje, mas antes era só passa, né? Não era a mesma coisa. Então valorizem as suas mães.
se elas não fizeram aquilo que vocês esperavam que fosse sua mãe, porque a mãe do seu colega é assim, a mãe, mas ela dá tudo o que pode e o que ela consegue. E isso é que é o louvável. E você está aqui porque ela assim permitiu. Ela não foi obrigada a isso. Ainda que tenha as condições, porque em todos os caminhos de nossa vida nós sempre temos o poder de decisão. Ainda que você esteja passando por um processo obsessivo, você nunca é zerado. Você sempre tem um momento que você pode pedir. Como disse Alice Cooper, um roqueiro daqueles heavy metal bem bravo dos anos 70, final de 60 e 70, que conheceu o fundo do poço e lembrou da mãe dele e do pai dele e disse: Deus só pode fazer algo por você quando você para de resistir e se entrega a Deus e pede ajuda. E quando Deus nos dá ajuda, não queiramos encontrar facilidades, queremos encontrar pelos caminhos exatamente todo o tormento que nós fizemos durante aquele período. Mas não vai doer tanto quanto doeu nela o que nós fizemos anteriormente. A dor que nós vamos receber é a dor que nós causamos, não que nós venhamos a sentir mais do que foi para nós sentir, porque quem vocês, mulheres que nasceram, que têm condições de ser mães, vocês são agraciadas, vocês são maravilhosas. Que a mulher na vida de um homem, né? Não é a mesma coisa do que um homem na vida de uma mulher. Logicamente que existem mulheres e mulheres, homens e homens. A gente pode até separar. Existem mulheres e fêmeas. Existem homens e machos. Porque o homem, na hora que tem que ser macho, ele é macho. Mas o macho não sabe ser homem. Ele não é preparado ainda não. Ele ainda tem que subir muitos degraus para ser homem. Tratar bem a pessoa, saber ter dignidade, honradez, né? Saber como se trata uma pessoa, precisa lembrar do primeiro mandamento: amar ao próximo como a ti mesmo, né? E amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Honrar vosso pai e vossa mãe. Este é o nosso objetivo, e sempre positividade. Nós precisamos deixar as pessoas, assim como nossa mãe não deixava ser. Aquele psicólogo Rosandro, né, que muitos de vocês já devem ter visto ele falar, ele fala muito essa questão de mãe, que ele disse para a mãe dele, né, mãe, eu vou para o carnaval de época, não sei o que, conto mais ou menos uma história resumindo para você, né? Vou para o carnaval, não, você não vai não. Não, mãe, já que ela vai dar, não, você não vai não. Ah, quando eu fizer 18 anos, eu falo, só estou dizendo, Deus vai quebrar e fazer 18 anos, aí ele disse, não vai mudar nada. Você vai continuar aqui, ó, você aqui, né? Enquanto eu estiver sustentando fazendo aqui, você pode ter 40 anos, você vai estar aqui, você vai seguir o que eu estou mandando. Aí ele ficou assim, não tem nada. Ele disse que ficou uma semana sem falar com a mãe dele. A mãe dele ficou 2 meses sem falar com ele, né? E ele começou a sofrer com aquilo. Ele fez beicinho, ela fez 2. Então não podemos afrouxar, dar àquele que não tem condições de ter um poder que ele não tem condições de ter esse poder. Nós precisamos dar amor, e amor, comida gostosa, leva sal. A gente só precisa dosar a quantidade de sal. E não existe quanto de sal para um, quanto de sal para outro. Isso aí é o que as mães têm dentro delas. Existem pessoas desequilibradas? Sim, existem pessoas desequilibradas. E por que estamos com ela? Porque nós desequilibramos talvez essa mesma pessoa. E agora nós nascemos dela para poder suportar aquilo que nós fizemos com ela. Estamos nós espiando para honrá-la, para poder fazer com que ela se sinta realmente uma mãe, porque quando ela se encarnar e assistir aquilo que ela fez e ver que o filho ainda assim está honrando-a, nossa, que coisa maravilhosa. Honrai vosso pai e vossa mãe. O sacrifício das mães é esse. Não se importa consigo, não se importa com o seu corpo, não se importa com a sua vaidade. O que ela quer não é nem a gratidão do filho, ela quer ver o bem, ela quer ver o homem, ela quer ver uma mulher de respeito, que não, como eu dizia minha mãe, não cresça e não dependa de homem nenhum. Porque o dia que você gostar de alguém e você depender dele, você vai virar escravo dele. Tenha a sua independência.
Ainda que você tenha que passar pelas dificuldades que você tem que passar, ainda que você não tenha mais as coisas, o luxo, o conforto que você tenha a ter, encare a sua dificuldade, mas não perca a sua dignidade. Homens também. Nunca se implora amor, nem dinheiro, e nem perdão, porque tudo isso são conquistas. São conquistas. Fazemos nossas preces, nas nossas preces não peçamos paciência, porque quando andarmos na vida e verificarmos que vamos encontrar toda a dificuldade, lembremos de nossa mãe. Minha mãe teve 3 filhos de uma vez só, adolescente dentro de casa, depois ainda chegou mais umazinha. E adolescente a gente sabe como é que é, quando está um sozinho é um doce, dentro do ônibus, já viram adolescente dentro do ônibus, dentro do shopping, né? Está ali quietinho, olhando, olhar. Ficam 2, começam a rir de tudo, as pessoas apontar, tem 3 que não tem festa, 4, 5, um grupo que sai do colégio, vem atrás no ônibus, pronto, é a desordem total. Mas os hormônios estão ali funcionando, pulando dentro deles, e eles não têm ainda uma vida sexual ativa e controlada, então para onde vai sair, sai nas atitudes e vai. E a gente muitas vezes não compreende como a doutrina espírita nos enaltece, nos explica e nos conforta, dizendo que todos somos espíritos em aprendizado, e nós precisamos nos libertar e separar que estamos na matéria para vencer a matéria. Estamos na matéria para aprender como lidar com ela, saber que o que ela nos transmite, única e exclusivamente, são sensações de ódio, de raiva, de rancor. E a gente, quando sente aquilo, a gente tem uma reação, e essa reação nossa não pode ser a do corpo, tem que ser a nossa. Daí, Jesus, vigiai e orai para não cair em tentação. E quando nós vigiamos, e quando nós vamos fazer alguma coisa, a gente ora, toda essa energia nossa se acalma, e a gente se sente em paz, e a gente controlou aquela atitude. Porque esse controle dessa atitude está na razão proporcional do bem que a gente vai receber. Se eu vejo meu patrão, alguém furando fila, eu vou brigar. Mas se é meu patrão, eu não vou brigar, porque senão ele vai me mandar embora. Então eu tenho interesse de não brigar, porque é o meu patrão. Ora, eu brigo com outro na rua, mas não brigo com meu filho, porque é o meu filho. Meu pai não tinha isso não. Era justo, bruto, mas era justo. Ele dizia, não entre aonde você não pode, mas se defenda, mas não se vingue. E nós queremos o pensamento negativo, porque nós deixamos com que o corpo, esse hormônio, domine as nossas atitudes. E não temos mais a mão da nossa mãe na nossa cabeça, a falar, a dizer aquelas palavras filosóficas dela, para que nós nos acalmasse e a gente sentisse melhor. Uma coisa que ela preparava para a gente comer, a gente mal sabe entender isso, ainda que ela não tivesse total consciência, que a gente pega e come aqueles fluidos maravilhosos de amor que preparou aquilo, entra pela nossa boca e se aloja nos nossos centros vitais, e a gente se acalma. Como dizia, beija aqui, mamãe, está doendo, sopra aqui, só para mãe, preciso do seu colo, porque a gente lembra, a gente tem, mas agora não temos, aqueles que não têm. Uma criança não quer festa, criança quer brincar, criança não quer bronca, criança quer brincar, criança precisa de ter confiança, como disse, como é que é o nome daquela Supernanny? Entrou na casa de alguém, chegou naquela casa, ela viu que a criança estava dando bagunça, a mãe pegou, ela fica só olhando, a mãe pegou e falou para ela assim, para a criança, olha, se você fizer isso, você vai ficar sem televisão amanhã. Botou ele de castigo. Aí ele pegou e ficou no banquinho lá do castigo, que a mãe tinha na casa, botou ele de castigo. Aí ficou lá, daqui a pouco ele, mãezinha, ela, o que foi, meu filho? Olha, vem aqui. Aí a mãe dele falou, eu não vou fazer mais não, tá? Não, filhinho, não. Ah, então dá um abraço à mamãe aqui, beijo a mamãe. Abraçou a mamãe, bebeu. Aí ele largou o veneno. Posso ver televisão? Pode, filhinho, pode. Ó, crente que ele tá aí. Aí ele pegou, né? Aí quando chegou no dia seguinte, ele fez a mesma coisa. Já falou com ele, esperando, foi depois de ele manda em vocês, ele controla tudo na casa, o que ele quer comer, o que ele não quer comer.
E dessa forma, vocês estão perdidos. A criança precisa sentir confiança nos pais, confiança em você, mãe, que o pai está trabalhando, confiança em você, você é tudo para ele. O que você tem que fazer? Você tem que ser fiel com ele, leal com ele. Você disse que ele ia ficar o dia inteiro sem televisão, e ele disse que no castigo, botou ele de castigo, e chamou, eu não vou fazer mais nada, isso, abraçou, beijou, tá bom, você vê televisão? Não. Eu disse que seria o dia inteiro sem televisão. Ele, quando pensar em fazer de novo, ele vai lembrar que a mãe tem palavra. Mas se ele não confiar em você, apertar a paz, falar, se você vem buscar aquele cara, que você quer, você vai ver, você vai ter que cortar isso, tomar o celular, não adianta nada. A gente aperta a água, ela passa pelos dedos. A gente tem que ser amigo no momento e não ser duro, né? Que a nossa semana seja aquela semana de alegria, aquela semana de positividade. Outros dias das mães que estive aqui, foi muito complicado. Já fiz 2 aqui. Nossa, a língua na hora fica igual a língua de boi dentro da boca, sabe? Não sai nada, porque eu trago remorso também, gente. Né? Não só aquele do colégio, não, outras coisas que eu decepcionei muito minha mãe. E eu era o filho mais apegado a ela. E quem ela trabalhava era, né? 2 sonsos, né? Sonso. Não tenho orgulho nenhum de dizer isso, mas também não tenho vergonha de dizer, porque a gente, quando quer a cura, a gente precisa admitir que está doente. Quem não admite que está doente não pode receber cura. Como o Edson diz, Deus só pode nos ajudar se a gente para de resistir e a gente se entrega e diz, eu preciso de ajuda, eu vou buscar ajuda e vou confiar. Né? Então que tenhamos uma semana cheia de muita alegria, positividade, sorriso. Detalhe muito importante, nunca passar para frente comentários infelizes. Alguém te contou uma fofoca e você não quer que o amigo fique chateado, tá? Ouça e morre com você. A língua vai coçar, eu sei. Mas não fale, porque o comentário infeliz gera mais infelicidade. O seu alimento, agradeça ele ali, ore com o alimento. Não precisa ser com voz alta, mas feche os seus olhos. Não com pressa, com calma, que você sobrecarrega ele de coisas positivas. Tá? Então, gente, muita paz para vocês mães, que tenham tido um dia maravilhoso, que tenham todos os dias. Hoje foi o dia de comprar presente para as mães e dar presente para as mães. Mas dia de mãe é todo dia. Feliz todo dia para vocês, mães. Graças a Deus.